Quadro Check-up no Rádio, recebendo o hipnoterapeuta João Marcelo. João, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia, caros ouvintes do Panorama 95. Estando de volta após Carnaval, semana passada não vim, foi quarta-feira de cinzas. Quarta de cinzas, né? Estamos aqui novamente, mais uma vez, trazendo informação para você ouvinte. E hoje vamos falar de medo. Medo, E eu quero saber você de casa, de que você tem medo? Você tem medo de quê? Do medo? Medo do medo. Você tem medo de quê? Será que o pessoal tem medo do medo? Pronto, tu tá esperto, viu, Geraldinho? Tu tá esperto. É uma das coisas que nós vamos falar aqui no programa hoje. Não foi combinado. Não foi combinado. Nós vamos falar aqui hoje no programa, mais na frente, sobre o medo do medo, Geraldinho já antecipou, mas vou deixar um pouco mais pra frente. O nosso WhatsApp é o 992053030. De que você tem medo, de que você tem medo. Você é uma pessoa medrosa ou não? De que é que você tem medo? Quando eu falo assim, você é uma pessoa medrosa, na minha mente já vem alma, Porque eu conheço muita gente que tem medo de alma. Essa foi segunda-feira lá no Pilates, Geraldinho. A gente tava falando sobre alma, não sei o que. Maria, eu morro de medo de alma, morro de medo, Deus me livre, Eu digo, só estou, medo por quê? Mas enfim, de que você tem medo? Vou começar logo por mim, eu tenho medo de injeção. De injeção? De agulha da injeção já sai chorando. Mas aí, vixe Maria, Geraldinho. É um medo, tô dizendo. Ele é uma pessoa sensível, ele. É uma pessoa sensível. Mole, popó mole. Geraldinho, mas me diga uma coisa, é um medo que é algo que você enfrenta? Tipo assim, ou que quando você... Eita, preciso tomar uma injeção. Teve um dia que eu saí correndo, não tomei não. E foi? Foi, porque tava com medo, um medo? É um medo, porque tem pessoas que elas, por exemplo, têm um medo. É um medo. Só que mesmo assim ela vai em frente e consegue fazer ali de boa. Tá entendendo? É que passa. Não é o meu caso, Não já tem pessoas que não. Que ela, eita, tenho que fazer isso aqui, vixe, mas olha ali, ela sente o coração acelera, ela fica inquieta, fica agitada, dá um medo, dá uma vontade de chorar e dá vontade de correr, tá entendendo? Pronto, aí você se considera assim, Mais ou menos da injeção, assim, Da injeção, quando a agulha lá pronto. O medo, minha gente, ele é uma reação natural do nosso corpo para nos proteger de um perigo real. Tá entendendo? Enquanto a ansiedade é uma reação de proteção para um perigo que pode vir a acontecer ou não. Então, para a gente diferenciar, o que é ansiedade, que é uma reação natural do meu corpo, para me proteger de uma situação que pode acontecer ou não. Então, isso é ansiedade. E tem uma reação de proteção para algo que é um perigo realmente real. No caso, Geraldinho que tem medo da injeção. Tá entendendo, Marcos? Essa diferença entre a ansiedade e o medo. E aí, é sobre esse medo que nós vamos falar hoje. Veja, enquanto o medo é uma reação de proteção para um perigo real, isso é totalmente saudável. Porque você já imaginou, Marcos, se a gente estivesse diante de uma situação de perigo, por exemplo, estou diante de um animal feroz. Imagina aí, eu na frente de um... Quando a gente vinha agora na estrada, tem uma cobra morta no meio da estrada. A cobra é enorme, né, Paloma? É enorme a cobra, Imagine eu de frente a uma cobra, totalmente indefesa. É claro que eu vou ter medo. Você não vai ter não, Marcos? Com certeza. Com certeza, Vai ter não, uma cobra vindo ao seu encontro de lhe atacar. Você vai ter medo. Imagine se você não tivesse essa reação de medo. Quer dizer, você poderia morrer com mais facilidade. Então, esse medo, ele existe para lhe proteger. Isso é de uma pessoa saudável. Agora, tem um medo que ele é além da normalidade, que é quando começa a tornar um problema na vida dessa pessoa. Tem pessoas, Marcos, que dizem assim, eu sou cheia de medo. Maria, eu sou uma pessoa que sou cheia de medo. Tenho medo disso, tenho medo daquilo, é uma pessoa muito medrosa. E aí, inclusive, muitas pessoas elas deixam de conseguir objetivos na vida dela exatamente por causa disso, do medo. O medo, ele paralisa. O medo paralisa. Dentro da ansiedade, dentro das pessoas que sofrem com ansiedade, o medo é uma característica muito forte. Inclusive, Marcos, de quem sofre com síndrome do pânico. O pânico, ele é caracterizado principalmente por um medo excessivo e uma sensação de preocupação.
né, vai caracterizar o pânico, né? Então é um medo, medo, medo. Tem gente que, quando tá tendo, você ouvinte, que já passou por uma crise de pânico, sabe do que eu estou falando, né? O quanto é ruim e desesperador você sentir aquele medo que toma de conta de você, né? Uma sensação de medo, às vezes é medo de morrer, o medo de adoecer, medo de perder alguém querido, é um medo de uma fase da ansiedade, é um medo de enlouquecer, de perder o controle. Quer dizer, são vários medos, né? E por fim, é o que vai desenvolver o que Geraldinho falou no início da nossa entrevista, que é o medo do medo, que é o quê? Imagine só, eu já tive uma crise de ansiedade, então, eita, aquilo não foi legal. Então, eu desenvolvo o medo de sentir aquilo que eu já senti. No caso, uma crise de ansiedade. Tá entendendo? E aí eu vou entrando dentro de um ciclo. Outro exemplo. Eita, eu tenho insônia. E aí, quando vai chegando a noite, Marcos, aí eu já penso assim: ai meu Deus, será que hoje eu vou dormir? Será que hoje eu durmo? Será que eu vou dormir até que horas hoje? Por quê? Anteriormente, você já passou por uma situação como essa, e aí você está com medo do medo, que é com medo de passar pelo que você já passou antes. De tanto você provocar aquilo, daqui a pouco, pronto, é o que vai acontecer. Você chega na hora de deitar, de dormir, não consegue, né? Porque eu já fico com aquela ideia, tá entendendo? Então, é o medo do medo que atrapalha a sua vida. Aqui no nosso WhatsApp, ouvindo diz que tem medo de perder a mãe, perder os pais, aliás, e aí? Medo de perder os pais. Na verdade, esse medo de perca, né, é algo que de vez em quando aparece dentro do consultório. E que, veja, quem não tem medo de perder pai, quem não tem medo de perder mãe, né? Eu mesmo tenho. Eu tenho medo de perder meu pai. Quer dizer, já perdi meu pai. Tenho medo de perder minha mãe. Mas é um medo que não paralisa, né? Ninguém quer perder alguém que a gente ama, né, Marcos? Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que têm um medo excessivo. Aí quando esse medo ele é excessivo, aí ele precisa de ajuda. Né? Essa pessoa precisa de ajuda, porque não é normal eu estar com medo excessivo. Né? É igual o medo da morte. Né? Tem gente que tem medo da morte, e é um medo de morrer excessivo, que é um medo. A vida dele é em função desse medo. Né? 24 horas ele pensando naquilo, né? E aí ele vai deixar de viver o presente exatamente só pensando nisso. Então realmente ele está paralisando a vida dessa pessoa. Há como você controlar esse medo, por exemplo? E a hipnoterapia é uma das formas que vai te ajudar. Primeiro, a você se entender, né? Ter uma clareza maior e, consequentemente, aí você vai conseguir lidar melhor com esse medo, né? Porque, como eu disse, o medo é uma reação natural. É algo que não vai deixar de existir na sua vida. Eita, eu vou tirar o medo. Imagina uma pessoa sem ter medo. Não tem como, né? Eu não sou mutante, né? Pra não ter medo. Não, o medo ele é uma reação natural do meu corpo para me proteger. Agora, lógico que tem esse medo excessivo que está atrapalhando a minha vida. E aí, Marcos, é como a ansiedade. A ansiedade na maioria das vezes é um excesso de futuro, né? De eu ficar preocupado com o meu futuro, o que pode acontecer ou o que não pode acontecer. Fico com 1001 paranoia na minha cabeça, pensando vários cenários, até de forma trágica, que pode acontecer futuramente. E aí eu fico nisso aí e esqueço de viver meu presente. Passa o tempo, eu fico chorando chorando o leite derramado, porque eu não aproveitei a minha vida, tá entendendo? Porque eu vou viver já nesse futuro. É a mesma coisa dessa questão do medo. Eu fico com medo. Eita, o que vai ser de mim quando minha mãe morrer? Ai, meu Deus. E isso, e não sei o que. Aí eu fico olhando ali. Tem até pessoas, Marcos, que tem um medo tão grande, que ela fica assim. Fica conferindo se aquela pessoa tá respirando. Ai, meu Deus, será que meu pai tá respirando? Deixa eu olhar aqui. Ai, será que ele morreu? Aí, sabe? Porque o medo é tão grande que você fica impactado com essa ideia, né? Ai, meu Deus, e se ele morrer dormindo? E se eu encontrar ele morto?
Tá entendendo? Fica com essas paranoias, fica pensando tudo isso e quer dizer, esse medo, né, tá consumindo a sua vida e tá atrapalhando o seu dia a dia, tá impedindo de você viver e de curtir a presença daquela pessoa ao seu lado. A nossa ouvinte conta que tem medo do trabalho dela, quando chega no trabalho não se sente bem. Aí já é um exemplo de que prejudica realmente? Veja, aí eu não vou dizer a você que é o seu trabalho. Agora o que eu vou dizer é que o trabalho ele está ativando algum desconforto dentro de você. E o que é, João? Eu não sei. Só sei se você for lá no meu consultório, a gente fazer uma terapia, provocar e a sua mente vai lá, pá, a gente vai descobrir o que é que tá por trás disso. Agora que é o trabalho, não é não. Eu não sei se você lembra de uma vez, de uma pessoa, uma mulher que mandou aqui, não sei nem se tá até ouvindo agora o rádio, que ela mandou uma vez aqui dizendo que já tinha andado não sei quantas casas dentro de Caicó e era... Você lembra, Geraldinho? Era com você? Já tinha andado não sei quantas casas dentro de Caicó e era a mesma coisa. Ela chegava na casa, passava um tempo, pronto, já, aí começava o mesmo problema, aí se mudava. E ela dizia, são as casas. Não, minha santa, me desculpa, mas não são as casas não. O problema tá em você. Não são, eita, porque eu vou pra essa casa, é os meus vizinhos que não prestam, é a rua que não presta. Não, tem algo aí dentro de você, que você pode ir pra caixa prego. Você vai chegar lá na caixa prego e vai estar o problema do mesmo jeito. Porque o problema tá aí dentro. Tá entendendo, Marcos? Então, é preciso você ter essa compreensão e se reeducar. Porque senão você vai andar Caicó todinho, vai se mudar para outra cidade e o problema vai te acompanhar. Então, a mesma coisa é a questão do trabalho. Você pode mudar de trabalho várias vezes. O problema vai continuar com você. João, eu tenho muito medo de morrer e estar sozinha e em casa sem poder pedir socorro. O medo é tão grande que fico até travando as pernas. Pronto. A pergunta é Maria José. Maria José, esse é o exemplo clássico de quando o medo está atrapalhando a vida de alguém. Você veja, olha o que ela fala, Marcos. Chama a atenção. O medo é tão grande que eu chego até a paralisar as minhas pernas. Veja aí, né, a intensidade desse medo. E aí o que eu falo para você, Maria José? Mulher, o que é que tu tá fazendo ainda que não marcou uma consulta comigo, hein? Passando por uma situação de medo dessa forma, né? E ainda não se tratou. Busque ajuda, viu? Porque tem jeito sim, tem jeito. Agora depende de você. Morro de medo de dirigir. Inclusive, meu marido foi pego na lei seca, agora no carnaval, porque eu não tive coragem de dirigir no meio do movimento. Já tentei de tudo, vencer esse medo e não consigo, eu fico muito nervosa. Só não tentou a hipnoterapia, viu? Não tentou de tudo ainda não, falta a hipnoterapia. Inclusive, teve uma pessoa aqui, eu acho que era com o Geraldinho, não sei se era com o Marcos, que estava até Alexandre Costa, estava aqui, e uma pessoa falou a questão do medo de dirigir, um ouvinte. E aí, Alexandre até disse assim, eu conheço a pessoa, né? E essa pessoa, no outro dia, marcou a consulta de avaliação, foi fazer o tratamento. E perdeu o medo? Em menos de um mês, essa pessoa conseguiu vencer. Ó, ele fez a primeira terapia, quando foi na semana seguinte que ele voltou ao meu consultório, Marcos, ele disse, João, já tô andando no carro, já tô treinando, né? Mas, quando foi agora? Semana passada ele já foi para o retorno, né? Tá totalmente já revigorado, já tá andando, né? Quer dizer, olha você, viu, mulher, que tá aí escutando agora. Faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa que esse ouvinte fez. Ele ouviu, buscou ajuda, conseguiu resolver o problema dele, já tá aí andando. Tem mais ouvinte com a gente, o nosso WhatsApp 99205-3030, bom dia. Deixa eu só trazer aqui mais uma vez aqui o nosso áudio, agora sim, trazer aqui o nosso ouvinte, bom dia. Olá, Marcos Danda, bom dia. Quem nos fala aqui é Aldo Chá, Fazenda Sagrada dos Medeiros. Marcos, eu tenho medo de relâmpago e trovão. Estando fora de casa, dentro de casa não tenho não. Estando fora de casa eu tenho medo de trovão e relâmpago. E aí, João Marcelo? Olha, Marcos, estavam aqui, como é o nome dele que ele disse? Aldo Chá. Aldo Chá. Aldo Chá, estavam aqui, ó a cantiga do galo. Olha,
Aldo, o que é que acontece? Muitas pessoas realmente, inclusive nesse período agora chuvoso, esse período nosso de inverno, muitas pessoas chegam no consultório, Marcos, com essa queixa, né, de sentir medo, né, da chuva, né, de raios, trovões, às vezes medo do vento, né, e é algo que eu tenho medo. Eu, João Marcelo, tenho medo. Se eu ver ainda mais que eu já passei por um vendaval lá em Jardim de Piranha, não sei se vocês lembram, em 2011 teve um vendaval em Jardim, não foi? Teve um vendaval, então quando a gente vê um ventinho assim arrochando o negócio, a gente tem medo. Mas não é um medo que eu vou dizer, eita meu Deus, que... Não, eu tenho uma vizinha, Marcos, que quando tá numa chuva assim com relâmpagos e trovões, ela se tranca, aí se deita, olha, bota o lençol aqui, encolhe todinha, tira óculos, menino, olha, cobre o que há de espelho dentro de casa, vem chuva com vento, abre uma tesoura, bota assim na porta, não sei se vocês já viram o povo mais velho fazendo isso, né, e ela fica toda encolhida e não fala com ninguém, tem quem faça ela falar com alguém na hora da chuva. Veja, olha o quanto esse medo paralisa a vida dessa pessoa. E aí, eu vou dizer pra você, viu, Aldo? O problema não vai ser a chuva, muito menos os raios ou os trovões. Não. Há uma associação no qual hoje representa e se manifesta na sua vida em forma desse medo que você está sentindo, né? Seja da chuva, seja do raio ou do trovão. Ainda mais que é como ele fala, se eu estiver fora de casa. Se eu estiver dentro de casa, pode cair. Não tô nem aí. Pode cair 500 raios. Eu tô nem aí, né? Tem mais ouvindo com a gente aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Marco. Eu tenho medo do escuro. Quando falta a energia, eu falto pouco morrer. Olha, dá tudo que não presta. Enquanto não chega energia, eu não consigo dormir. E se a energia não chegar, eu tenho que acender uma velinha para dormir. O que é que eu faço? E aí, o que ela faz, João? O que é que você faz? 98859... Perdão, já estava errando o número. 996966533, ao lado da Catedral de Santana. Consultório Lá tá a solução, João né? Marcelo, tá a sua solução. Viu? Quero mandar aqui um alô pra Lucivânia, minha paciente, tá pedindo aqui. João, manda um alô pra mim, um abraço, Lulu. Olha, e aí, assim como essa pessoa tem o medo do escuro, tem muitas pessoas que têm medo de lugar fechado, Marcos. Inclusive, tem algumas pessoas que não conseguem nem sequer tomar um banho, né, com a porta fechada. Tem que estar a porta aberta, a porta do quarto também, né? Então, mas vamos lá, a questão tem um dos princípios da hipnoterapia. Um dos princípios da hipnoterapia é de que o problema não é o problema. Então, o que você acredita que é o seu problema, quando você vai para terapia, você percebe que seu problema não tem nada a ver com aquilo, né? É apenas essa representação, né, desse medo, né? E que você, quando percebe o que é e se reeduca, aí esse medo você consegue lidar e ele deixa de existir. Tem mais ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos Dante. Bom dia, João Marcelo. Eu tenho muito medo de sapo. Eu não posso ver nem em imagem, nem figura. Num papel, a figura num papel. Eu tenho pavor. Nossa amiga Dourinha lá do Jardim do Seridó. Ah, pois é. Dourinha. Ah, Dourinha, inclusive eu vi um vídeo seu com as suas calopsitas, viu? Você tem que me dizer onde foi que você mandou fazer aquela redinha. Eu tô com a calopsita, belinha. Tô atrás de uns brinquedinhos pra bichinha, Geraldinho. Olha. Tem uma redinha, para as bichinhas brincar. É tão fofinho. Olha, vamos lá, minha gente. Tem algumas pessoas que têm esse medo de sapo, né? Eu lembro que uma pessoa que eu tratei uma vez, ela tinha tanto medo, Marcos, que quando era esse período chuvoso, né, que quando começa a chover, começa a aparecer, né, sapos, né, regia, rãs, né, e aí o processo de terapia, ele é muito eficaz quando a gente trata nesse foco, né, de tratar esse medo excessivo, né, de alguém que tem realmente pavor. Aí tem gente que diz assim, João, aí na terapia eu tenho que imaginar o sapo, não tem quem faça. Não, criatura, porque o seu problema não tem nada a ver com sapo. Seu problema não tem nada a ver com sapo, o sapo é apenas a representação do problema, né, mas aí, olha, tem até uma pessoa aqui, Doura, dizendo, eu morro de medo de rã,
né? O problema não é a rã. Você não vai imaginar, eita, agora eu vou trazer aqui uma rã para você olhar ela na sua frente. Não, o que vai levar a gente ao encontro do que é o problema é exatamente as sensações, o que você sente. Essas sensações, por exemplo, o meu coração acelera, eu fico desesperado, dá vontade de chorar, dá um nó na garganta, uma angústia, olha, a inquietação, pronto. Isso aqui, essas sensações, são elas que vão nos conduzir ao que é a causa para que a gente possa tratar. Tem mais ouvinte com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos. Eu estou escutando seu programa aqui. Eu tenho duas pessoas, né? Bem dizer, doentes. Quando eu estou em casa, eu fico muito agoniada. Agora, quando eu estou trabalhando no carro do lixo, eu me sinto bem mesmo. Mas quando eu chego em casa, começa a perturbação e a pior é que eu fico muito agitada da cabeça, muito agitada mesmo. E aí, João, é o inverso no caso, o trabalho para ela é uma fuga. Você acabou de dizer, é uma fuga, né? Uma válvula de escape, né? Onde tem muitas pessoas que elas buscam, né, estratégias que é para poder evitar estar sozinho, né? Realmente tem pessoas que encontram essa estratégia, né? Tem algumas que gostam de se isolar, se isolam, e tem outras que não. Tem gente que eu já tratei, inclusive, que olha o que é que ela fazia. Quando ela tava sentindo essas coisas, ela saía no meio do mundo. Ia andar nas casas, ia conversar, ia não sei o que, né? Que era para poder não ficar em casa sentindo aquelas sensações, né? E que o que eu digo é o seguinte: quer dizer que eu não posso sequer estar em casa descansando, né? Aproveitando um momento meu também, eu vou ter que sempre estar me ocupando, né? Então, assim, eu acho que se for algo que realmente atrapalha a sua vida, aí vale a pena você investigar e tratar. João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica na Icosta, na rua Padre João Maria, 56, vizinho à Catedral de Santana, aqui no centro de Caicó. Telefone 996966533. No Instagram se encontra @João Ansiedade. Obrigado, João. Quero agradecer pelo espaço mais uma vez e lembrar você que está ouvindo aí do outro lado, né, o nosso consultório, né, onde você pode me encontrar. Não adianta você estar aqui toda quarta-feira comigo, me ouvindo, mandando mensagem. É porque eu só sofro. E não busca um recurso, não busca ajuda. Seja com a hipnoterapia ou com qualquer outro tipo de tratamento, né? Busca ajuda. É necessário você buscar ajuda. Me siga no Instagram, @João Ansiedade. Você não vai se arrepender de me seguir, tá certo? Desejo a todos uma ótima quarta-feira e até a próxima semana, com a graça de Deus. 8h42.